Oi, gente, eu sou a Alessiane Moreira, professora de Administração do Instituto Federal Baiano. E hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que pode interessar algumas pessoas, especialmente aquelas envolvidas em processos avaliativos, quer sejam na condição de avaliados, quer sejam na condição de avaliadores, que é o tema formação de impressão, que se refere ao julgamento de outra pessoa. Do ponto de vista da abordagem estrutural, é um processo construído a partir de características pessoais. Do ponto de vista da abordagem construtivista, é um processo decorrente de um conjunto de traços pessoais que, organizados, formarão um todo. Isso explica, por exemplo, a construção de estereótipos. Então, de um modo geral, a formação de impressão é influenciada por características de quem está avaliando, por características de quem está sendo avaliado e pelas circunstâncias que levam a essa formação de impressão. Todos nós formamos impressões facilmente uns dos outros, às vezes de forma heurística, ou seja, os problemas complexos eles são simplificados e o julgamento é mais automático, às vezes de uma forma mais organizada, lançando mão de informações mais sistemáticas a partir de dados. Então, quem trabalha com processos seletivos, por exemplo, e precisa tomar decisão de contratação a partir da formação de impressão, se esforça para formar impressões mais assertivas para evitar erros de julgamento, que nós chamamos de vieses subjetivos, mesmo estando sujeitos ao processamento cognitivo automático. Inúmeros são os fatores que influenciam a formação de impressão, como experiências anteriores, expectativas criadas, valores pessoais, crenças, atitudes, preconceitos, entre outros aspectos. Todos esses fatores são muito importantes, mas às vezes pode prejudicar o julgamento. Por exemplo, um selecionador que teve uma boa impressão de um candidato e depois fica sabendo que esse candidato é amigo de uma pessoa com a qual teve sérias desavenças no passado. Há uma grande probabilidade dessa primeira impressão ser reavaliada. Então, aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, não se confirma aqui. Uma vez que novos elementos incorporados ao processo avaliativo podem fazer com que essa primeira impressão seja reavaliada. Por outro lado, quem está sendo avaliado gerencia a sua impressão, ou seja, tenta transmitir uma imagem positiva sobre si, de forma consciente ou não. O gerenciamento de impressões está presente em todas as relações humanas, portanto, é algo natural. As pessoas costumam cuidar das informações sobre si na vida cotidiana para oferecer aquilo que tem de melhor. E isso envolve também comportamentos não verbais, como expressões faciais, gestos, postura, a linguagem corporal, as vestimentas, adereços, entre outros aspectos. Então, recorrendo novamente ao exemplo dos processos seletivos, especialmente a entrevista de emprego, há um interjogo subjetivo nessa relação entre avaliador e avaliado. E esses aspectos psicossociais, eles influenciarão a decisão de contratação. É uma relação assimétrica em que o avaliador está com a decisão de contratação e o avaliado gerencia a sua impressão da melhor forma possível. Sobre isso, dois pesquisadores chamados Jones e Pittman desenvolveram uma escala com 5 estratégias de gerenciamento de impressões, que é autopromoção, exemplificação, intimidação, insinuação e suplicação. A autopromoção se refere a ações que ressaltam habilidades e competências. A exemplificação são relatos de experiências positivas. A intimidação é fazer-se parecer temido. A insinuação são comportamentos que inferem apreciação da outra pessoa. E a suplicação é a demonstração de fraqueza e ou necessidades a fim de sensibilizar quem está avaliando. Sobre isso, eu falo com um pouco mais de detalhe nesse livro, cujo título é Gerenciamento de Impressões em Entrevistas de Emprego na Prática Profissional. Convido você a fazer uma leitura.
Em outro momento também vou gravar um vídeo falando um pouco sobre a teoria da atribuição, que é uma teoria que está intimamente relacionada com a teoria da formação de impressão. Obrigada a todos, um abraço.